mostrando que eles não crêem no que o Mombrana ensina. Mas a noiva terá que ver o centro, acertar o alvo, porque pecado é errar o alvo. Quando eles erram o alvo da palavra, ensinam essas tolices que eles ensinam, eles erram o alvo. Isso é morte, traz morte viver em outra luz, falsa luz, viver numa outra palavra que se cumpriu numa outra era. Nós temos que viver na mensagem que se cumpriu nesta era. E o povo não sabe que palavra que foi essa, que promessa que foi esta. Mas os eleitos terão que saber. Amém. O filho prometido viesse, foi o quê? Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia, está vendo aqui? Um homem, não uma dúzia. Um homem, não importa quantos personificadores, eles tinham um, e ele discerniu os pensamentos que havia ali. E hoje, e a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser jovem. Um jovem e uma jovem, sabemos disso. E hoje temos aí vários homens dizendo, filho do homem está aqui hoje discernindo os pensamentos. Ele não quer, né? Ele não quer, irmão, eles dão um tiro na moita. Alguém está com dor de barriga lá, personificadores e nos grupos da mensagem. Porque quando fala filho do homem, irmão, tem que ser Deus ali em carne humana. E não vai ter outra vez, foi o último sinal, acabou. Amém. Agora estamos apenas esperando a segunda vinda. Perguntaram, vai ter mais sinal? O irmão falou, não, acabou. Vai ter mais cura, mais chuva na noiva? Não, acabou. Agora a chuva vai vir para 144 mil judeus, né? Lá em Jerusalém. Amém. Para nós, esse foi o último sinal. Então, quando alguém tiver discernindo o coração na sua igreja, no seu grupo, irmão, isso é personificação. Não vai ter outro ministério do Filho do Homem. Mombrana foi o último, né? Amém. Deus manifestou ele na forma do Filho do Homem. Agora, nessa mesma mensagem aqui, o último sinal, falando do último sinal, que é através de um homem só. Amém. Aqui também também está escrito que no parágrafo 240, vamos ler aqui 240, está escrito: mas o profeta disse, o filho não brilhará nesse dia, será um dia de obscuridade. Eles têm tido suficiente luz como um verdadeiro dia de chuva. Eles podiam unir-se às igrejas e crer no Senhor e coisas assim. Mas ele disse, no tempo da tarde as nuvens se afastarão, as denominações se desvanecerão. E o mesmo evangelho, a mesma palavra que se fez carne, como ele prometeu em Lucas 17, 33, o mesmo evangelho, com a mesma coisa, aconteceria no tempo da tarde. Amém. Exatamente quando as sombras estão caindo. O mesmo evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne lá atrás, no princípio, no povo oriental, viverá novamente no povo ocidental. Amém. No tempo do fim, no tempo da tarde haverá luz. O mesmo sol, o mesmo Cristo que viveu em carne humana lá no Oriente, teria que viver também no Ocidente, em carne humana outra vez. Agora isso não faz o Mombrana a Deus. Não, mas em algum momento Deus entrava nele em plenitude. Como aqui mesmo, ele falou que, como está em Lucas 17, 33. Mas sabemos que é Lucas 17, 30. Amém. Porque aqui Deus não estava nele em plenitude ali, nesse momento aqui. Então o Mombrana cometia alguns erros assim, né? Mas Deus sempre corrigia isso. Porque ele estava ali com a porção de Deus nesse momento aqui. Amém. Porque Deus atuou nesses últimos dias em duas dimensões, Mombrana. Em plenitude, algumas vezes, né, para cumprir Lucas 7,30, e na maioria das vezes era porção na alma dele. Amém. Como está na alma de todos nós aqui, né? E a gente comete erro porque Deus não está em plenitude em nós, que nem outro dia eu estava falando sobre os filhos pastores hoje, né? Sentar no trono deles como faz na monarquia, e eu falei, o quê? Monarquia, eu usei outra palavra, estava vendo outro dia, eu falei hierarquia, né? Então a gente confunde as palavras às vezes e não percebe, se ninguém falar ali, irmão, monarquia não é o quê? Hierarquia, é monarquia, né? Então hoje os grupos da mensagem estão assim hoje, né? Ele sai dali e passa o trono para o filho.
para o filho tomar o dízimo, o dinheiro do povo, enganando o povo com o dízimo. O dízimo não é do pastor, o pastor é apenas o administrador do dízimo. Então aqui nesse parágrafo nós temos visto então que o mesmo sol, o mesmo Cristo teria que manifestar no último dia em carne humana outra vez. Amém. Esta é a promessa de Deus para os últimos dias. Deus em carne humana nesses últimos dias. Alimento espiritual 160. Alimento espiritual 160. Está escrito 160. Amém. Alimento espiritual 160. Vamos ver aqui o que é que está escrito aqui. 160. Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria, Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Amém. Malaquias 4 promete isso, irmão. O povo não consegue ver o que é Malaquias 4. Ali promete que o quê? Em Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Amém. Isso mesmo. E diz que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E diz como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, antes deste filho prometido vir. Veja o que foi. Abraão diz que era Deus, e a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele, pôs suas roupas da viagem, se sentaram e comeram como homens. Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse em condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente, não o Filho de Deus, Filho do Homem. Veja, Amém. se manifestaria Deus em carne humana outra vez. Você está entendendo o que é Deus em carne humana então nesses últimos dias? Né? Em um homem, não em uma dúzia. Deus nunca trabalha em grupos. É somente um homem chegou até a coluna de fogo, Moisés, em sua época. E hoje o William Branham é o único homem que chegou até a coluna de fogo. Hoje as pessoas falando que a coluna de fogo está ali, que está fazendo isso, fazendo aquilo. Mentira, personificação. Deus só vindica um homem. Mas o que é que vindica hoje a verdade? Então a mensagem do irmão Branham, se você pregar a mensagem completa do irmão Branham, vindica que você está no ministério de William Branham. Amém. Né? Hoje nós não temos ministério próprio não, irmãos. Nós estamos no ministério de William Branham. É esse ministério que vai salvar, o irmão Branham falou, quem são essas pessoas? São seu povo, mas são todos Branham? Não, são convertidos do teu ministério. Amém. Então só vai chegar lá os convertidos do ministério de William Branham. Somente esses que chegarão lá, provando a sua palavra, 221. Provando a sua palavra, 221. Vamos ver aqui o que está escrito aqui, provando a sua palavra, 221. É verdade. Amém, Senhor. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia. Está vendo? 64, falando que está no fim da era de Laodiceia, não acabou a Laodiceia ainda. Amém. Ele prometeu em Lucas 7,30 que esse mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso tem que acontecer, é impossível. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes, Filho do Homem, um profeta, Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi para o milênio, mas no entremeio, essa conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Então, no entremeio, entre Filho de Deus, Filho do Homem, entre Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do Homem manifesta novamente. Amém. Agora você vai esperar isso para depois? Isso aconteceu, irmão. O ministério, a obra que Deus fez na vida do irmão Branham, era prova isso, né?
essa obra que Deus fez na vida do William Branham, isso prova isso. Também essa mensagem que 236, o irmão Branham nos fala. Não mais como uma igreja, veja, não mais a noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará, no parágrafo 236. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva, o chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Amém. Jesus veio em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem, não o crédito. Amém. Você está vendo o que quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. E tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. Né? O Filho do Homem, Deus em carne humana, tornará a sua palavra tão real. Através de quem que fez isso? Através do William Branham. Tornou uma palavra tão real que fez nós. Né? Esse casamento nosso com Cristo, esse casamento, né? essa união da esposa com o esposo. Né? A união com o esposo. É claro que depois dessa mensagem, que foi precisada em 64, depois da mensagem de 65, um Branham falou que esse casamento, né, da igreja será nas nuvens, né? Mas o casamento aqui seria então um casamento em potencial, né? Potencial, quando a noiva e o noivo, né, já são casados praticamente, né? na forma, né, lógico, né? Dessa forma, sim. Potencialmente, né? Potencialmente. Então essa união, quem fez é Cristo em carne humana nesta última era. Espiritual, né? Espiritual, como diz o irmão ali, união espiritual. Porque se você ler outras mensagens, né? Você vai ver uma Branham colocando esse casamento no futuro. Então não é contradição alguma. Amém. É apenas você encaixar a palavra no lugar certo dela, não é mesmo? E também na mensagem, Deus muda o seu parecer, 169, está escrito: mas Jesus veio em 3 nomes: Filho do Homem, o qual é profeta, Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja. Então, filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com sua palavra, e de acordo com Malaquias 4, em muitas escrituras, ele está para retornar a sua igreja em forma física. Amém. No povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? Está vendo? Mas sabemos que ele usa apenas um homem, não um grupo. Amém. Isso, então quando as pessoas falam que o Filho do Homem está mencionando nele, prova então através do sinal do discernimento do coração das pessoas, que esse é o sinal do ministério do Filho do Homem. Mas não foi através de apenas um homem, como nós acabamos de ler ali. Amém. Né? Através de apenas um homem. E na mensagem também, tentando fazer um serviço para Deus, no parágrafo 212, nós vamos falar, agora ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia, posiciona a Bíblia nesse dia. E o de Sodoma e Gomorra, porque nunca houve na história, Deus prometeu, assim será quando o Filho do Homem for manifestar, como foi igual Sodoma e Gomorra. Mas esse cenário nunca se colocou na Terra, não ser em meados do século XX, né? Quando veio esses 2 mensageiros para Sodoma, e um mensageiro ficou com a noiva, né? O profeta que representaria a noiva, o final do nome dele também, o nome dele teve 7 letras, Brana, e o final era H-A-M. H-A-M nesse nome, mostrando Abraão. É o mesmo nome a mesma 7 letras de Abraão, e hoje, esse mesmo carne humana que Elohim usou, também tinha 7 letras, terminado com H-A-M, mostrando que Elohim manifestou nessa era, o mensageiro desse último dia, foi Elohim, o Filho do Homem. Amém. O Filho do Homem, Deus em plenitude, não um homem. Não um homem, mas o próprio Deus nessa era, mas usando um profeta como está aqui. Você vai ver aqui agora, isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia. Amém, isso é verdade. Nesse dia. E o de Sodoma. E Elias, esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora temos tido Elias e capas de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Amém. O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Elias só fez 4 milagres. O ministério de Elias
Porque era um homem, um profeta. O ministério de Eliseu, que tinha a porção dobrada de Elias, só fez 8 milagres, 8 sinais sobrenaturais. Por quê? Porque era o ministério de um homem, de um profeta. Amém. Mas o Elias deu o próprio Jesus Cristo, por quê? Porque a unção foi maior, plenitude outra vez. Né? Não foi apenas uma porção, mas foi a plenitude de Deus usando um vaso, um homem. Mas depois que a plenitude saía dele, era o velho Bill novamente, com seus erros e falhas, como todo homem tem, mas que conserte seus erros, né? Lógico. Amém. Porque um cristão pode ter só uma porção espiritual na alma, mas ele conserta seus erros, o Mormon também consertou seus erros. Agora temos tido Elias, né? Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir, conforme Mateus, Lucas 17,30, diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo, não um homem, Deus, não um homem, Amém. Deus. Não um profeta apenas. Não, mas virá através de um profeta, você entendeu isso? Não um homem, Deus, não um profeta, Deus, mas virá através de um profeta, está aqui, Amém. mas virá através de um profeta. Isso que a pessoa não consegue entender, olha para o baixinho careca ali, ele falou, não olha para o baixinho careca, olha para a obra que está sendo feita, a unção que está aqui. Amém. Né? As pessoas olham para ele e falam, só um profeta que veio. Né? Outro dia eu vendo um livro escrito Mombrana, pela família do Mombrana, a irmã falou lá, né? Foi o mesmo ministério do profeta do Velho Testamento, carnal demais, não foi o mesmo não, foi muito maior, foi a plenitude novamente. Amém. Não foi o ministério de um filho do homem, mas do filho do homem. Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Agora, ele nunca teve 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Então, entra nesse assunto aqui. Né? Entra nesse assunto aqui. Não um homem, mas Deus. Mas Deus. É verdade, sim. Na mensagem, quem dizer ser esse, 217, o Mombrana nos fala, o ministério voltou ao que era no princípio, a semente, o grão. É Jesus Cristo entre nós, amigos, não um homem, Amém. mas o homem Cristo Jesus, não um homem, Amém. mas Cristo Jesus. E aí na mensagem também, hoje cumpriu a escritura, o Mombrana nos fala no parágrafo 48 também. Nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje, essa promessa desta hora em que estamos vivendo se cumpre ante dos nossos próprios olhos. Próprios olhos. Então nós vemos, sem sombra alguma de dúvida, É verdade. que esse ministério, na mensagem Deus é o próprio intérprete, 107, o Mombrana nos fala o seguinte, 107. Quantos aqui não têm cartão de oração, no entanto estão doentes? Vejamos suas mãos em qualquer lugar aqui mesmo, isso mesmo, levantem a mão. Vocês creem enquanto estão reunidos, vocês creem nisso, de que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Quantos observam esses ministros? A Escritura não diz hoje, irmãos, que Ele é o sumo sacerdote, que pode compadecer-se da nossa fraqueza, está certo? Quantos creem nisso? Levante a mão. Ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Amém. 65. Deus é o seu próprio intérprete. 65. Falando que é o sacerdote. E quando ele sair do trono do Pai, ele não é mais sacerdote. Ele vai tirar o cinto de sacerdote que está na cintura dele, cinto de ouro, diz a Bíblia. E depois vai colocar onde? Aqui como juiz. O juiz tirava da cintura e colocava como ele era sacerdote aqui e juiz ao mesmo tempo. Então o cinto estava aqui na cintura e aqui no mesmo tempo. Irmão, não tem como, quando ele sair dali do trono do Pai, ele não é mais sacerdote. Mensagem de Deus é o próprio intérprete. E no parágrafo a seguir, 108, ele finaliza dizendo, então se a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, quantos creem nisso? Então como ele agiria hoje? Ele teria que agir como agiu ontem, está certo? Onde ele está esta noite? Sentado à destra da majestade. Amém. Seu corpo, o Espírito Santo está aqui nessa edificação para manifestá-lo. Amém. Onde está ele essa noite? 65, está onde? Um brother falando aqui.
sentado à destra da majestade, seu corpo, né? Então o corpo de Cristo está na destra, no trono, não saiu de lá ainda, irmãos. Amém. Não saiu de lá. Então esse ministério do Filho do Homem nessa última era foi através de um outro corpo, preparou o irmão Branham para isso desde o nascimento, deu o dom para ele da visão, e a partir de 49 ele começou a usar esse dom da visão dele. O próprio Deus descia ali e discernia os corações das pessoas. Por isso que ele sentia fraqueza. Do mesmo modo que Jesus sentiu fraqueza nos seus dias, ele também sentiu fraquezas, né? Quando tiravam força dele, como está aqui na mensagem, ouvi, mas agora vejo, no parágrafo 182, o Mobrano nos fala dessa... 182, o Mobrano nos fala desse... Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez? Como que a mulher tocou suas vestes? Como que a mulher tocou suas vestes? Ele virou e lhe disse qual era o seu problema. E sua fé ele curou. Agora ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado. E o mundo estaria na condição de Sodoma, o Novo Testamento. O profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, a plenitude corporal da divindade, Deus manifestado em carne, Deus manifestado em carne humana. Entendeu o que é Deus em carne humana? Usando um corpo, um homem somente, discernindo com as pessoas. O Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria. E vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos, ouvi falar de ti com meus ouvidos, agora eu te vejo com meus olhos, amém? Eu o vejo com meus olhos, com próprios olhos. Que hora deve ser, que tempo deve ser, a confirmação de sua palavra, sempre quando a palavra é confirmada. Isso é Deus falando na sua palavra, fazendo a si mesmo visível para que você possa ver. Não era Irmão Branham que era plenitude, mas Deus usava ele em plenitude naquelas vezes. Isso também está na mensagem. O único lugar, 264 também, o único lugar de adoração provido por Deus, 264 também está Deus em plenitude. Então ele tinha uma porção nele, na alma dele, é claro, mas Deus vinha em plenitude e usava ele para isso. Isso foi Deus em carne humana nesta era, que a semente real de Abraão viu isso. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Chegamos até o final. Espero que vocês tenham compreendido isso. Talvez não voltaremos com esse assunto novamente, mas por enquanto, que Deus abençoe cada um de vocês. Irmão Nilson, você finaliza, por favor, aqui, orando. Amém. Pai Celestial, Deus bendito, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que temos estado, Senhor, mais o culto. Vamos, Senhor, rogar que Tu continue estando, esteja com cada membro da Tua igreja eleita, onde se encontra cada um deles, ó Pai. Rogamos que Tu esteja conosco, Senhor, no final desta noite. Também que Tu continue conosco no decorrer dos próximos dias, se Tu ainda nos permitires, ó Pai, aqui estarmos como testemunhas daquilo que foi a Tua manifestação, feita literal, nesses últimos dias, daquilo que é a Tua voz, a Tua mensagem, que está a nos guiar e nos dirigir, ó Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, a Ti nós oramos. Amém.